Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui mais um domingo do Senhor, e hoje com grande alegria nós celebramos essa grande solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que alegria poder receber o Espírito Santo de Deus, e com isso Deus mora em nós, habita em nós, faz morada em nossa vida, em nossa alma, nosso coração. Por isso vamos ouvir hoje o que o Evangelho quer nos falar neste domingo de Pentecostes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje então, essa grande solenidade dessa festa de Pentecostes. O que é celebrar Pentecostes? É celebrar o Espírito Santo de Deus. É celebrar essa vinda do Espírito Santo de Deus. E quem é esse Espírito Santo, né? É Deus. Lembra no início, quando Deus, na criação, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembra quando Deus fez o homem no barro e soprou sobre ele, sobre as suas narinas, soprou o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito Santo de Deus. Lembra quando Jesus então decide ser batizado ali por João Batista? Ele recebe também vem o Espírito Santo em forma de pomba, né? Descendo sobre ele. É o mesmo Espírito Santo desde a criação até agora, os tempos de hoje. É o mesmo Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo. Jesus, então, ao subir aos céus, prometeu, foi uma promessa, que não nos deixaria órfãos. E por isso ele deixa o Espírito Santo. Jesus é um novo Adão, aquele Adão que traiu Deus, né? Jesus vem, recebe novamente, ao ser batizado, mostrando a graça de Deus. Ele não precisaria ser batizado, porque ele já tem a graça, ele é Deus, né? Mas ele quis mostrar para cada um de nós a importância de sermos batizados. Receber o batismo, o Espírito Santo. E hoje, muitas vezes, as pessoas acham que não necessita, né? Porque já que eu recebi de Deus o Espírito Santo, eu não preciso ser batizado. Aí que a gente se engana, né? Para que nós possamos entrar no reino dos céus, para que Deus faça morada, né, na nossa vida, temos que ser batizados e seguir os caminhos de Jesus. Veja, o Espírito Santo de Deus vive em nós. Mas nós temos que seguir o caminho, buscar o caminho de Deus. Senão esse Espírito que está aqui, ele vai ficar guardado, vai ficar escondidinho, não vai se movimentar, né? Quantas pessoas a gente ouve dizendo: não aguento mais, estou cansado, não consigo fazer, reclamando da vida. E aí a gente pergunta: mas você recebeu o Espírito de Deus ou o Espírito de medo? Né? Os discípulos, por exemplo, eles estavam com medo, as portas estavam fechadas, trancadas, janelas, tudo fechado. Por quê? Porque eles estavam com medo. Até então eles não tinham recebido o Espírito Santo. Olha que coisa linda agora. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Ainda não. Mas veja, quando recebe o Espírito Santo de Deus, eles perdem o medo. Eles abrem a janela, eles começam a falar em línguas
desce línguas de fogo e esse fogo penetrando em seu coração, na sua boca e falando línguas diferentes que ninguém entendia nada, né? Nenhuma linguagem ser humana, mas sim a linguagem do Espírito Santo, a linguagem dos anjos, essa linguagem diferente, que ninguém entende nada, nós não entendemos, mas o Espírito Santo, os anjos de Deus entendem, compreendem, né? Aí eles falando daquele jeito e tal, eles perderam então o medo, porque eles sentiram a presença do Espírito Santo em seu coração e saíram. Quantas pessoas hoje têm medo? Tem angústia, tem tristeza, está cansado, mas o Espírito que os discípulos receberam é o mesmo Espírito que nós recebemos. E por que será que um tem mais ânimo, mais vontade de fazer as coisas, falar de Deus, da obra de Deus, levar a palavra de Deus, e o outro não, o outro fica quietinho, fica na dele, né? Meus irmãos, é como eu pegar um celular, né? Um celular da última geração, entregar na sua mão, por exemplo. Se você não saber usar, o que você vai fazer com o seu celular? Pode ser o melhor da geração, você só vai usar lá o Zap, a câmera, e o que mais? E ligação, né? Então quer dizer, você não vai ter, não vai fazer, não vai utilizar de forma o que essa tecnologia proporciona, não é isso? Você acaba não usando o que essa ferramenta te dá, que são as outras coisas que tem dentro desse celular, por exemplo. Assim somos nós. Cada um de nós recebemos então o Espírito Santo. O problema é que nós não sabemos usar isso. De que forma? Como que a gente usa isso? Os discípulos estavam com medo, receberam o Espírito Santo e foram levar a palavra de Deus. Tanto que São Pedro, né? Assim que saíram então do cenáculo ali, assim chamado, né? Ele fez uma pregação ali, porque as pessoas, quando viram ele saíram gritando e falando e tal, achavam que eles estavam bêbados, ainda era de manhã, né? As pessoas provavelmente, imaginem, o pessoal gritando na rua, né? Então o pessoal achava que eles estavam bêbados, mas quando Pedro então começa a pregar, a falar de Deus, ele converte mais de 3.000 pessoas em uma única pregação. Veja o Espírito Santo de Deus agindo no coração. O problema maior é que nós não invocamos o Espírito Santo. Nós esquecemos. O Espírito Santo é Deus. E nós vamos celebrar a Santíssima Trindade. É 3 pessoas distintas, mas um único Deus. E nós acreditamos nisso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se são 3 pessoas, um único Deus, significa que é o mesmo Deus em você, em mim, em cada um de nós. É o mesmo Espírito. O mesmo que Adão recebeu lá atrás. Mas ele perdeu a graça. Ele perdeu a graça, né? Então Jesus vem mostrando novamente a força desse Espírito Santo e a graça estabelecendo na nossa vida. O problema é que nós não invocamos o Espírito Santo. Assim como eu estava falando um exemplo, por exemplo, de um celular. Como que hoje um técnico... Para que hoje tem um técnico? Futebol, basquete, né? Qualquer outro lugar. Por exemplo, numa academia. Por que tem hoje? Porque vai treinando, né? Diariamente, acompanhando. Essa pessoa, por exemplo, que era magrelinha e ficou bombadão, não é da noite pro dia, né? Houve um treinamento, alguém acompanhando isso. O jogador, ele não foi daquele jeito. Houve alguém que foi preparando ele, né? Então houve uma preparação e assim ele chegou no potencial dele, né? É o Espírito Santo. Se nós queremos fazer com que o Espírito Santo age no nosso coração, nós temos que invocar. Ah, mas eu não sei rezar o Vinde Espírito Santo, né? Enchei os corações dos vossos fiéis. Meus irmãos, vinde Espírito Santo. Peça a ajuda do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo em meu coração.
Vinde, Espírito Santo, aquele é o Paráclito, o defensor, aquele que te guia. Quantas decisões nós temos que tomar na vida, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Espírito Santo, me ajude, me guie, me mostre o caminho. Invoque o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, está em mim. Como eu disse, o problema é que nós deixamos ele quietinho. Se nós queremos então fortalecer o Espírito Santo em nosso coração, que possamos participar mais das orações, estar na casa de Deus, né? Participar da Santa Missa, que é o primordial para nós cristãos, a Santa Missa. Nós temos o Santo Terço, nós temos tantas orações, o grupo de oração. Se nós queremos fazer com que esse Espírito Santo haja na nossa vida, né? Pratique, treine, louve. Comece levando a palavra de Deus. Eu não sei falar. Novamente, você recebeu o Espírito Santo do medo? O Espírito Santo do mal? Não, você recebeu o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que Jesus recebe. O mesmo Espírito Santo que Adão recebeu lá atrás. É o mesmo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Aquele que os discípulos receberam. É o mesmo. E eles tiveram coragem. E olha que naquele tempo realmente é uma dificuldade grande. Perseguição, matança, né? Hoje não. Hoje é porque alguém começa a dar risada da sua cara, a gente tem vergonha de falar. Se você começa a falar para alguém que você é cristão, você sai da rodinha, tem vergonha, tem medo. Não tenha medo, né? Leve a palavra de Deus, fale de Jesus. Ele é o nosso Deus. E não tem ninguém nessa terra aqui que vai nos levar para a eternidade. Ninguém. Ninguém dessa terra, desse mundo aqui. Nós temos que agradar a não ser Deus, né? Porque Deus nos levará à eternidade. O problema é que nós temos essa vergonha, né? Quando nós vemos, chegamos, por exemplo, num grupo de oração, quantas vezes eu vi as pessoas achando estranho, né? Um grupo de oração, porque falam em línguas, muitos deles. Aí acha estranho. Alguns eu já ouvi porque, eu não sei falar em línguas. Meus irmãos, eu não sei falar em línguas, mas eu sei falar a linguagem de Jesus Cristo. A única linguagem de Jesus Cristo eu sei falar é o amor. Então, se hoje você não participa porque você tem vergonha, tem medo, ou porque você não fala, não faça isso. Eu não falo em línguas. E olha que eu já tentei, já fiquei em retiro, e nada também. Não é o meu dom, né? Deus não deu esse dom de falar em línguas em mim, eu não consigo, né? E eu não quero falar por falar, né? Eu não quero falar sem o sentimento de sentir o Espírito Santo agindo para que eu fale. Então, rezo, Ave Maria, Pai Nosso. Mas a linguagem que Deus entende é o amor. Ame o próximo, faça caridade, né? Ajude o próximo, dê um bom dia, louve ao Senhor. Você não precisa falar em línguas. A linguagem maior de Deus é amor. Então não se sinta menor por isso, né? Pelo contrário. Sinta-se que Deus te ama, né? E nesse amor nós temos que mostrar o amor a Deus. O Espírito Santo hoje, então, por que nós celebramos? Nós já fomos batizados, aí depois nós fomos crismados, né? Então nós vamos renovando a fé, nós vamos fazendo uma confirmação. E hoje é o dia de uma confirmação da nossa fé, porque nós estamos recebendo o Espírito Santo novamente. Quantos nossos irmãos e irmãs estão parados? Celebrar então essa grande solenidade é renovar o Espírito Santo. Desculpa, aliás, é renascer o ser humano, né? Renascer é ser um novo homem, uma nova mulher. E falar em renascer, eu lembrei, quando numa passagem bíblica, Jesus estava andando, né? Conversando com Nicodemos. E Nicodemos era
um homem muito sábio, né? Um conhecimento inacreditável. E nessa conversa eles estavam falando sobre o reino de Deus. Eles falavam sobre o reino de Deus. E aí Jesus diz para ele assim, Nicodemos, para que o homem e a mulher entre no reino dos céus, eles devem nascer de novo. Eles devem nascer novamente. E Nicodemos, com a sabedoria, né, diz para ele, mas Senhor, é impossível, né, que o homem ou a mulher entre novamente no ventre da sua mãe. Vocês entenderam, meus irmãos? Olha, assim, naquele tempo de fato era difícil, hoje nós entendemos. Jesus dizia que se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que renascer novamente. Renascer um novo homem, renascer uma nova mulher. Renascer aonde? No batismo. Renascer no Espírito Santo. É renascer. Todo dia nós temos que renascer. Eu pequei hoje, meu Deus, me perdoa, Espírito Santo me guie, me conduza. Faça a sua confissão e volte de novo ao caminho de Deus. Nós somos pecadores, nós sabemos disso. Mas nós temos que renascer, ser novo homem e uma nova mulher. Se nós fazemos isso, estamos caminhando com Cristo. É um meio de comunicação com Deus a oração, né? Já falei sobre isso. É uma ligação perfeita. Enquanto nós estamos em oração, rezando, nós estamos comunicando com Deus. Eu posso morrer nesse momento da oração que eu vou entrar no céu, porque eu estou conectado com Deus. Agora, se eu não estou, se eu estou na gandaia, se eu estou pensando em outra coisa, fazendo outras coisas e nem aí com a igreja, com Deus, né? Nem lembrava. Tem gente que nem lembra mais da igreja. Aliás, nós temos aí pessoas de idade, né, que não são batizados. Pessoas que não se preocupam, eu acho que o batismo não é fundamental. Temos que rezar por essas pessoas, pedir que o Espírito Santo toque no coração deles. E torna a dizer novamente, todos nós com certeza recebemos o Espírito Santo, mas olha lá, todos nós recebemos o Espírito Santo. Mas Jesus decide ser batizado para mostrar para nós que nós temos que renascer no Senhor, renascer na sua glória. Mostrando que se nós não fomos batizados então no Espírito Santo, não recebemos esse Espírito Santo, ele não habita em nós. Não habita. Me desculpem, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que não acreditam, vocês que não são batizados. Mas a palavra é clara. Jesus foi batizado e ele não precisava. Mas ele mostrou para nós que nós temos que ser renovados, né? Renascidos no Espírito Santo de Deus. Assim o Espírito Santo vai habitar no nosso coração, na nossa vida. E aí na nossa caminhada o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Vai nos guiando, vai nos levando ao caminho de Deus. Então não precisa ter medo. Não preocupe o coração. Os discípulos ali estavam realmente com medo e deveriam, né? Porque o mestre dele foi crucificado. Havia sido crucificado. Imagine o que não faria com eles. Então eles estavam com medo. Hoje que medo nós temos? Temos vergonha. Na nossa família, na nossa casa, nós não falamos de Deus dentro da nossa casa, porque nós temos vergonha. Ou então quando começa a falar, alguém da família muda o assunto e você, ao invés de ficar acanhado, e aí não fala mais de Deus, né? Não rezamos mais antes das refeições. Não nos reunimos mais na mesa para rezar em família. Quem é que tem hoje uma Bíblia no centro da sua casa, né? A minha tá ali, sempre teve, né? Se alguém fazer uma visita em casa, a primeira coisa que vai ver é a Bíblia no meio da sala, né? Mas isso vem de lá de antigamente, né? E vem trazendo de geração. As coisas vêm vindo, só que hoje a juventude, quem está errando? Os pais, a mídia, a tecnologia, né? Não sei.
O que eu sei é que as pessoas necessitam de oração. E nós temos essa missão aqui na Terra, de rezar, pedir o Espírito Santo. Então invoque hoje o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te conduz, que te guia, que tire todo esse mal que há dentro de você, toda essa raiva, essa angústia, essa tristeza. Vinde Espírito Santo, tira toda essa situação que hoje parece que me pesa, parece que me cansa. Vinde Espírito Santo de Deus, tire essas coisas que me afastam de ti. Peça, invoque, Ele vive em você. Quando você sente esse calafrio, não é um friozinho. É o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração, dizendo, vai, faça. Mas aí você fica acanhado, você fica com medo e você desiste. Lembre que toda pessoa que quer chegar ao topo, isso numa empresa, isso num trabalho, né? Isso no exercício, na educação, quero ser mais o inteligente, eu quero ser o top lá na escola, enfim, todo isso na vida terrena, todos nós sabemos que para nós mudarmos, nós temos que se dedicar, deixar algo de lado, se dedicar para que a nossa vida consiga você chegar no seu objetivo. Nós sabemos disso. Assim é com Deus, meus irmãos. Se dedique a Deus. Se você hoje quer entrar no reino de Deus, glorifica ao Senhor, clame ao Senhor, esteja pedindo sempre o Espírito Santo. Não esqueça dele. É o Espírito Santo que vive em você, que vive em mim, que nos protege. Jesus vive em nós. Jesus soprou o Espírito Santo a cada um de nós. Meus irmãos, se hoje a palavra de Deus não tocar no seu coração, meus irmãos, reze mais. Peça mais a Deus. Peça perdão e misericórdia do Pai. Porque a palavra é clara. Nós precisamos de renascer na glória eterna, na glória do Senhor. Nós precisamos renascer no Espírito Santo. E a linguagem de Deus é uma só. É o amor. Tire toda essa revolta hoje que você traz no seu coração e ame. Ame. E peça sempre a invocação do Espírito Santo. Invoque. Se não sabe rezar, vinde Espírito Santo. De manhã, vinde Espírito Santo. Dá-lhe força, dá-lhe coragem, dá-me sabedoria. Peça ao Espírito Santo. Essa grande solenidade de Pentecoste. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus haja no seu coração, porque Ele vive aí, né? Hoje também nós celebramos, hoje na festa de Pentecostes celebra o início da igreja, né? Ali mandou então os discípulos levar, ali é onde quando os discípulos então saem levando a palavra de Deus, ali inicia a igreja, né? Alguns teólogos falam que a igreja nasce em Pentecoste, mas na verdade a igreja nasce em Jesus Cristo na cruz, né? O que acontece em Pentecoste, eles saem, né? Vivem para a saída, vamos embora, vamos levar, não vamos ficar mais aqui parados, guardados, né? Sem que ninguém saiba disso. Leve a boa nova, né? Então hoje celebra também então o nascer da igreja, o sair da igreja, enfim, hoje celebra essa grande festa na igreja, porque inicia então a Igreja Católica Apostólica Romana, onde eles vão levar a palavra de Deus. E nós aqui só temos que dar continuidade, com muito amor e carinho, pedindo sempre essa proteção, essa força do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até a próxima, se Deus quiser.